Olá pessoal, como é que vocês estão? Então aqui quem vos fala é o professor Carlos e vamos dar continuidade às nossas aulas de geografia, essas aulas remotas, à distância. Então prestem atenção direitinho na aula de hoje para que todas as dúvidas que forem aparecer vocês possam tirar tanto nos grupos de WhatsApp como também em tirar. Então nossas aulas, como vocês vêm prestando atenção, nós já estudamos muito alguns conteúdos relacionados à questão da população no mundo. E hoje nós vamos dar início a um novo conteúdo bem interessante para os conhecimentos geográficos do 8º ano. Então hoje vocês vão estudar sobre o estado, povo, nação, território, o governo, os tipos de governo, temas de governo. Primeiramente nós nos perguntamos o que é um estado. Um estado, ele é todo um conjunto de instituições que formam assim uma organização política e administrativa de um povo ou de uma nação. Então vai existir um Estado Nacional e esse Estado ele é organizado politicamente e administrativamente. Nós podemos compreender o Estado em duas situações. Então, a palavra Estado tanto está relacionado às instituições de um país organizado pela sua soberania. Então, quando nós falamos o Estado brasileiro, o Estado italiano, o Estado japonês, então é porque eles são organizados soberanamente. Ele tem como lei máxima a Constituição de 1988 e esse Estado é organizado por um governo que nós vamos ver mais à frente que tipo de governos existem, possui a soberania que é reconhecida dentro do país como fora do país, que nós vemos o brasão nacional representando o governo brasileiro. Então, como eu falei para vocês anteriormente, existe também os estados, que é uma divisão política interna de cada país. Então, o Estado Nacional ele é dividido em regiões e dentro dessas regiões vão ter os estados. Como nós já estudamos as regiões brasileiras, vocês perceberam que o Brasil é dividido em 5 grandes regiões e dentro de cada região tem uma quantidade de estados. Então, nós vemos a região norte com 7 estados, região nordeste com 9 estados, a região centro-oeste com 3 estados, região sudeste com 4 e a região sul com 3 estados. Então, o Brasil, nós temos 26 estados e um Distrito Federal. Então, o estado, ele é caracterizado por essas unidades menores dentro da federação. Aqui nós temos também um mapa dos Estados Unidos, mostrando todos os estados dentro do Estado Nacional dos Estados Unidos, dentro do Estado Maior. E uma nação, o que seria uma nação? Nós falamos de nação brasileira. A nação é todo o conjunto, a reunião de pessoas que possuem o mesmo idioma, que tem os mesmos costumes, e esse povo ele consegue ter muitos hábitos, tradições, língua, religião que são incomuns, que têm uma consciência nacional. Então, por exemplo, no Brasil nós temos muito em comum a nossa língua, nós temos muitas tradições também em comum, as religiões são diferentes, mas tem algo em comum que a maior parte dos brasileiros são cristãos, então é algo em comum apesar das diferentes doutrinas religiosas. Então, uma nação é tudo isso, compõe esses costumes, idiomas, línguas. O povo tem em consciência nacional. Então, um estado ele pode ter várias nações. O Brasil possui várias nações em seu interior, por exemplo, as nações indígenas, que as nações indígenas é dividida em vários grupos, como os Pataxós, Guarani, Machacali e outros grupos que nós conhecemos, de grupos indígenas, da nação indígena. Então, um estado pode ter várias nações. Nós vamos ver aqui pelo mundo outras nações, e uma das maiores nações que não tem território são os curdos. Os curdos eles estão em vários países espalhados e sofrem muitas perseguições. Nós temos outra nação
que é os palestinos. Os palestinos são mais de 7 milhões de pessoas e estão situados no Oriente Médio. E os palestinos lutam pela formação do território. Os palestinos buscam ter um território só para esse povo. E nós também temos os caxemires, que é na Caxemira, um território que fica entre a Índia, o Paquistão e a China, e esse povo busca com que esse território se torne independente desses países. Então, os caxemires têm muitos muçulmanos e muitos hindus. Esse povo forma a nação dos caxemires. Existe também os Estados-nações, que abrange vários países, por exemplo, o Reino Unido. O Reino Unido, muita gente confunde com a Inglaterra, mas o Reino Unido é a junção da Inglaterra, dos países de Gales, da Irlanda do Norte e a Escócia. Então são 4 países reunidos dentro de um mesmo território, vamos dizer. Então eles estão ali formando um Estado-nação, que eles têm costumes, línguas, tradições muito incomuns nesses países. Então, as nações ou os estados, eles possuem um território. E esse território seria o quê? Seria toda a superfície de delimitação que esse estado tem poder. E ele é definido tanto no espaço físico como no espaço aéreo. O espaço aquático também é todo elemento territorial em que o Estado-nação tem sua soberania. Então, nenhum outro país pode entrar no território do outro se não tiver autorização do poder governamental. Um país é a junção de um território com um Estado soberano, ou seja, aquilo que nós vemos, o conjunto formado pelas paisagens naturais e culturais sobre o controle do Estado. Então, dentro de um país, nós vamos encontrar o quê? Vamos encontrar um povo, que esse povo tem uma cultura e esse povo está delimitado em um território, essa nação e o governo. Então, tudo isso vai compor o território de um país. Dentro de um país, nós temos as etnias, o povo e a raça. O que é a etnia? A etnia nós definimos, é muito usada para classificar os grupos de pessoas que possuem certas características em comuns, como língua, valores e a mesma cultura, como as tradições e características históricas que vêm a formar esse povo. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, os grupos étnicos que vieram e formaram o povo brasileiro, tanto europeus como asiáticos. O povo já é classificado como um grupo de pessoas que possuem algo em comum, como o povo brasileiro, o povo rico, o povo indígena e a raça. A raça são características biológicas, como a cor da pele, os olhos, tipo de cabelo, formato da cabeça, dentre outros elementos denominantes. Mas nós poderemos perguntar como é esse território, a nação, o poder, a política é organizado. Quem são os responsáveis pelo Estado brasileiro? Então nós vamos ver os sistemas e regimes de governo. Os regimes de governo, eles são 2, a autocracia e a democracia, que essa democracia pode ser direta, indireta ou semidireta. E o sistema de governo, tanto o parlamentarismo como o presidencialismo. Então, autocracia, o que é essa autocracia? Ela tem como princípio ideologia, controle, disciplina e um nacionalismo extremo. O poder político e soberano dessa autocracia está concentrado nas mãos de uma só pessoa intitulada pela figura do governo. A sociedade ela é excluída da criação da ordem jurídica,
e as formas de regime, por exemplo, as ditaduras, os governos fascistas e as monarquias absolutistas. Nós vemos muito falar da autocracia nesse filme A Onda, do ano de 2008. Nós, por outro lado, temos a democracia, que é o governo do povo. A democracia, o povo quem escolhe os representantes. Nós temos como característica a liberdade do povo para votar, a divisão dos poderes. Nós vamos ver esses poderes mais à frente, os princípios da soberania popular, liberdade de igualdade. E nós temos a Constituição de 1988, que institui esse Estado democrático de direito. A democracia direta é aquela soberania popular. O povo decide por si próprio. Na falta de um representante, existe a formação da Assembleia do Povo, pequenos grupos populacionais. E a democracia indireta, os cidadãos votam num representante atualmente utilizado no Brasil. Então, hoje, as eleições no Brasil é feita a partir dessa democracia indireta. E nós temos a democracia semi-indireta, que é a forma específica de manifestação da soberania popular por plebiscito, por exemplo, e também está na Constituição de 1988, no artigo 14. Nós temos os sistemas de governo: parlamentarismo, que é o sistema representativo democrático. Nós temos o chefe de Estado, cabe ao monarca e possui o poder limitado. Então, o parlamentarismo, quem vai comandar todo o governo do país são os parlamentares, tá certo? Nós vemos muito isso lá na Inglaterra, onde a estrutura dos ingleses divide-se em Câmara dos Lordes, que é a alta, e a Câmara dos Comuns, que é a baixa. Então, essa divisão no governo lá da Inglaterra. E um filme que retrata muito essa questão do parlamentarismo é A Mulher de Ferro, no ano de 2012. E nós vemos o presidencialismo, onde o representante do governo é o presidente da República. A estrutura é a harmonia entre os três poderes: poder executivo, legislativo e judiciário. Poder legislativo, nós temos o Senado, representa os dirigentes, e a Câmara dos Deputados, que representa a União. Nós vemos no Brasil representado pelo presidencialismo, que foi adotado inicialmente na Constituição de 1891 e consolidada na Constituição de 1988. Então nós temos os três poderes brasileiros: poder legislativo, é aqueles que elaboram as leis; o poder judiciário, que aplica as leis; e o poder executivo, que administra as leis. Para encerrarmos, vamos ver aqui quem são esses poderes no âmbito federal, estadual e municipal. Então, na esfera municipal, nós temos o poder executivo, o prefeito; na esfera estadual, o governador; e na esfera federal, o presidente. O poder legislativo, na esfera municipal, nós temos a Câmara dos Vereadores; na esfera estadual, nós temos a Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa; e na questão federal, nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. No âmbito municipal, a questão do poder judiciário, muitos municípios não têm a questão do poder judiciário, mas em outros têm a partir das comarcas, tá certo? Nós temos no âmbito estadual os juízes e tribunais estaduais, e no âmbito federal nós temos os juízes do Supremo Tribunal Federal. Então, galera, por enquanto é só isso. Espero que tenham compreendido um pouquinho do conteúdo e até a próxima aula.